Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Sou Nathaniel Paiva, Staff Engineer. E nessa aula eu quero mostrar um pouquinho para vocês se realmente vale a pena a gente utilizar esses assistentes de IA na nossa IDE. O assistente que eu escolhi aqui foi o GitHub Copilot, que eu tenho utilizado muito no meu trabalho e acabei criando uma licença pessoal para mim, para eu conseguir utilizar para os meus projetos internos, meus projetos pessoais. E esses projetos pessoais, inclusive, eu posso mostrar aqui para vocês. Não é um projeto que está muito bem feito, porque eu não gastei tanto tempo com ele, mas mesmo assim, a IA tem me ajudado muito a construir novas funcionalidades. Vamos dar uma olhada nesse projeto que eu estou falando com vocês. Bom, primeiro, eu estou utilizando aqui o GitHub Copilot, tá? Na minha conta, eu criei uma conta nova para eu conseguir utilizar aqui a licença do meu GitHub Copilot, porque a minha conta pessoal já está sendo utilizada pela organização que eu trabalho, então eu criei uma conta nova. O legal é que aqui a gente consegue gerenciar os modelos que a gente quer utilizar. O OpenAI Codex aqui, o que foi lançado hoje, inclusive, o Gemini 3, se eu não me engano. Gemini 3, ó, Gemini 3 Pro. E aí a gente consegue utilizar esses modelos para facilitar a nossa vida na hora de codificar. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o meu aplicativo, que é esse aplicativozinho simples aqui, ó, que eu tenho aqui inscrições de um evento específico. E alguém vai precisar gerenciar essas inscrições. De onde vem essas inscrições? De um formulário público. E aí, nesse formulário público, alguém consegue inserir algum dado. E aí, esse dado tem que vir para cá. Aqui eu tenho o gênero, né? É porque é um evento ou de homens ou de mulheres. E aqui eu não tenho nenhuma mulher inscrita por enquanto. E é aqui que eu quero trabalhar em uma funcionalidade que eu preciso fazer. Eu preciso adicionar nesse evento específico uma tela para que eu veja as inscrições das mulheres. Então, vamos pensar no seguinte: eu já tenho um endpoint que faz isso. A pessoa que tem acesso a essa tela aqui já vai poder ter o acesso dessa outra tela que eu vou criar. Então, eu vou pedir para o meu Copilot se basear nessa tela para que ele consiga, de fato, criar uma tela especificamente para as mulheres, sem ter que ficar filtrando aqui nesse combo. Então, vamos lá. O código em front é React, que é esse código aqui. O que é legal, que a gente pode colocar, e aqui eu estou utilizando o VS Code, a gente pode colocar um Copilot Instructions para mostrar para ele como que é o projeto, o que é o projeto, como que está a arquitetura do projeto e o que ele tem que usar de padrões do que já está sendo utilizado no projeto, tá? Então, é meio que um pré-prompt para a gente conseguir utilizar aqui o GitHub Copilot, tá? E aqui eu tenho o meu chat do GitHub Copilot com aqueles modelos que estão disponíveis lá, né? E aí eu posso adicionar algum deles. Eu gosto de usar muito para codar esse do Cloud da Anthropic, que é o que tem mais me atendido, beleza? Deixa eu fechar aqui esses arquivos. E agora eu quero fazer essa alteração. Olha a alteração, é muito simples. Uma alteração de criar uma tela, uma nova tela, baseada em uma tela que já existe. Então eu tenho aqui essa inscrição todas, que usa esse componente inscrições todas aqui. E aí eu quero me basear nesse componente. Eu só vou colocar esse arquivo aqui, ó, e dizer para ele: crie uma tela similar a essa, porém sem o filtro de sexo, pois quero que a tela busque apenas registros do sexo feminino.
Então, faça o filtro na própria tela. Aqui eu tô fazendo o filtro. A gente sabe que uma boa prática é... Ixi, agora que eu tô vendo que eu estou tapando o próprio prompt aqui. Deixa eu me tirar. Beleza. Aí aqui, cria tela similar, porém sem o filtro do sexo, pois quero que a tela busque apenas registros do sexo feminino. A gente sabe que uma boa prática é não colocar filtros no front-end, mas essa tela não vai passar de 200 registros. Então eu tenho certeza hoje que não vai passar de 200 registros. Então não é um problema nessa tela eu fazer o filtro no front-end. Beleza? É só isso, ó. Olha o prompt que eu fiz. Apenas isso. Vamos ver o que ele vai fazer com isso. Lembrando que eu estou usando aqui no modo Agent, tá? Vou criar uma nova tela similar a inscrições todas, mas que filtra automaticamente apenas registro do sexo feminino e remove o filtro de sexo da interface. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele criou um arquivo, ó, inscrições todas feminino component. Porque ele tá seguindo um padrão, né? O nome não tá tão legal assim, mas é o que ele tá seguindo o padrão do projeto. O projeto não tava tão bom assim. E aí ele criou esse arquivo aqui, ó. Aí eu posso aceitar ou não. Eu vou colocar aqui keep para ele manter esse arquivo. Ó, criei componente e tal. Beleza, mas ele não colocou isso no menu. Preciso que adicione esse novo componente ao menu da home para que apenas a admin consigam acessar. Home é onde eu tenho todos os menus, tá? É onde eu faço o controle de acesso. Que é essa home aqui. Como o aplicativo é pequeno, você tem um JSON aqui que faz isso para mim. Não preciso buscar isso de nenhum payload. Lembrando que esse mesmo tratamento que eu faço aqui no front é feito no back-end também, então eu não tenho um problema aqui de alguém conseguir pegar a interface aqui e não ser tratado no back-end, tá? É até uma boa prática que você pode fazer. Beleza, adicionou aqui no menu da home. Agora vamos ver se ele adicionou mesmo, né? Vou recarregar aqui. Inscrições femininas. Aqui. Aqui tem já uma primeira inscrição que alguém já fez. Tá aqui. Fiz a inscrição. Eu tenho o status aqui, se está confirmado ou não essa inscrição. Se vai para trabalhar ou não. Aqui está dizendo que vai para receber. E pronto, agora eu tenho a tela com todas as inscrições. E a tela. E lembrando que isso também funciona na web. Vamos ver se aqui na versão web ele também adicionou. Ó, também adicionou inscrições femininas. E aqui tem exatamente a tela das inscrições femininas e aqui de todas as inscrições. Se eu for filtrar aqui por sexo, aquela que está escrita também aparece aqui, beleza? Então, uma funcionalidade bem simples que eu adicionei e eu quero subir isso, por exemplo, para Vercel. Eu posso só adicionar aqui o Vercel -prod e aí ele vai subir essa alteração para Vercel. Só que eu quero também subir para o Expo e eu não lembro como que sobe isso para o Expo. Então posso pedir para o próprio agente aqui, faça o deploy no Expo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, tá vendo que ele colocou aqui, ó, vou fazer o deploy no Expo usando o IAS Update, conforme as instruções do projeto.
Aqui no projeto tem instructions que eu digo para ele, ó, nunca subiu o deploy pro Expo, nunca use o npx expo publish, pois está depreciado. Use sempre o npx e AS update. Agora vamos ver se vai funcionar, né? E é isso, galera. A gente consegue fazer uma alteração simples, que me daria bastante trabalho. E eu fiz em poucos minutos aqui, para o aplicativo continuar funcionando de maneira simples e eficiente. Aí você pode dizer assim, poxa, Nathalie, mas foi uma alteração simples. Realmente, foi uma alteração simples. E a ideia é a gente conseguir criar alterações simples mesmo. Os agentes, eles vão cada vez mais nos ajudar. Agora, eu sempre digo que isso vai desde toda a camada de desenvolvimento. Se a gente tem que lidar com assuntos muito complexos, será que esse tamanho da história tá certo? Porque quanto maior a complexidade, eu entendo que a gente tem que dividir mais o problema que a gente tem. Então aqui eu fiz uma alteração simples, utilizando o React Native, e eu não escrevi uma linha de código. Eu só utilizei o projeto que eu já tinha, dei instruções para o Copilot, e ele fez essa tela para mim. Pode ter sido uma tela que não foi tão bem construída? Pode. Você pode perceber que o nome de componente não está tão legal. Mas se eu tivesse com um projeto que já estivesse com o nome de componente ali ficando mais simples, mais claro, sem dúvidas a IA ia nos ajudar de maneira mais eficiente. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui de projetos que a gente pode criar utilizando o GitHub Copilot de maneira bem eficiente, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo para as minhas próximas aulas.